Todos somos responsáveis pelas crianças que estão por perto da gente e a nossa legislação coloca a proteção à infância como prioridade absoluta. Mas, infelizmente, mais de 70% dos casos de abuso infantil acontecem a partir de adultos que não são estranhos. Pelo contrário, têm a confiança das crianças. A família deve ser um local de proteção. Mas e quando quem deveria proteger abusa sexualmente de uma criança, o que fazer? Como proteger a infância de tudo que cerca um episódio de abuso? Como tratar disso sem desprezar ou agravar o que aconteceu? E não menos importante, como identificar se houve realmente o abuso? É sobre abuso sexual infantil e justiça que nós vamos conversar no programa de hoje com a psicóloga e diretora do documentário Ouve, Silvia Inês, o radialista Bruno Teixeira e a escritora Andréa Viviana Taubman. Mas antes de começar essa conversa, a gente vai assistir a alguns trechos do documentário Ouve, que discute qual o melhor caminho para a justiça ter o depoimento de crianças quando há uma denúncia de abuso. Quando eu tinha 15 anos, eu saí de casa, mas não foi por causa de uma treta qualquer de família. Aos 13 foi quando eu tive coragem de contar pela primeira vez para um tio meu o que estava acontecendo. A real é que desde os 8 eu vivia um inferno dentro de casa. A minha mãe saía para trabalhar antes de clarear e só voltava de noite. Eu acordava, ela já nem estava mais lá. Quem ficava comigo era meu pai. No dia que eu consegui contar as paradas que ele me obrigava a fazer, meu tio entrou com uma denúncia na justiça contra ele. Só que as coisas só ficaram mais tensas depois que a nossa família ficou sabendo o que estava rolando. Isso mexeu muito com todo mundo. Eu via minha família ruir, sabe? Aos poucos, minha família foi desabando. A minha mãe disse que não acreditava em mim. Aí meu pai começou a me ameaçar por eu ter contado sobre todas as vezes que ele me assistiu tomar banho, que ele mexeu no meu corpo, que ele me obrigou a colocar a boca no pinto dele. Eu ouvi que ia ser feita de estrogonofe se levasse o caso pra frente. Mas eu fui. Chegando lá, eu até fui bem atendida. A psicóloga que ficou comigo era super gente boa. Mas foi horrível. Eu não conseguia falar nada com nada, sabe? Eu sentia um medo que eu nem sei explicar. Ouvir crianças e adolescentes no contexto de um processo judicial é uma tarefa complexa. Nós não temos uma formação adequada, nós indagamos as crianças ou os adultos da mesma maneira. Uma formação diferenciada, uma maneira de abordagem diferente, foi a perspectiva do depoimento sem dano, anteriormente denominado como tal, e agora depoimento especial. A nossa sala ela foi montada, né, com cores assim, amenas, para que a criança se sinta à vontade, tranquila. A criança tem brinquedo, tem lanche, então ela pode se sentir à vontade no Tribunal de Justiça, como uma alternativa de uma audiência tradicional, em que a criança ela ficava numa audiência comum na frente do juiz, do promotor, da defesa e do réu algemado, olhando para ela e os adultos fazendo uma série de perguntas inadequadas sobre o abuso sexual que ela sofreu. Então, primeiro vou me apresentar, meu nome é Áurea, eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça e eu trabalho aqui conversando todos os dias com crianças e adolescentes que vêm aqui me contar alguma história. E depois que você contar um pouquinho de você para a sala de audiências te conhecer um pouco melhor, a gente vai pedir para você contar a sua história do seu jeito, do jeito que você puder lembrar. Nós estamos aqui preparados para te ouvir. E você pode me contar a sua história o tempo que você precisar, né? E no final
ao final da sua entrevista, a gente vai entrar em contato com a sala de audiências por esse ponto eletrônico ou pelo telefone. Então, é importante que você lembre todos os detalhes, né? Porque, como eu sempre digo, a gente não estava lá, né? Quem viveu a situação foi você. E a gente gostaria de saber com todos os detalhes para a gente poder compreender a sua história. Nesse sentido, o depoimento sem dano é uma grande descoberta, sabe? Que reconfigurou o sistema convencional e até opressivo dos depoimentos infantis. Eu que acompanhei a minha filha até o gabinete com a psicóloga. E o juiz teve a sensibilidade de que o réu não estivesse na sala de audiência na hora em que o depoimento dela fosse transmitido pelas câmeras. Ou seja, eu não queria, como vários pais, que esse homem sequer visse a imagem dela. Isso é uma reação paterna, não é uma coisa que está baseada em nenhum pressuposto legal. A grande questão é se, ao transformarmos a nossa escuta numa escuta inquiridora, se nós deixamos o lugar de profissionais psicólogos e passamos a ocupar o lugar de profissionais de polícia. E em relação a isso, eu acho que a psicologia tem muito a se perguntar. No entanto, todos nós acreditamos, tanto os psicólogos, como os assistentes sociais e como os juízes também, todos querem o bem da criança. Ninguém tem má fé nessa história. Mas o que é o bem da criança? Estamos de volta conversando sobre abuso sexual infantil e justiça. Comigo nessa conversa a escritora Andréa Viviana Thalmann, a psicóloga e diretora do documentário Ouve, Silvia Inês, e o radialista Bruno Teixeira. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo hoje, tratando desse assunto que é tão delicado e sempre urgente, né, Silvia? O documentário é resultado da sua tese de doutorado, traz um debate importantíssimo que existe entre os profissionais da psicologia e os profissionais do direito, os operadores do direito, quanto a como se trazer esse depoimento. Acho que hoje, com a lei, a grande preocupação dos profissionais é como vai ser o antes, né, dessa tomada de depoimento, o durante também, eu acho que a discussão não termina, e o pós-depoimento especial, né? E aí o documentário, a pesquisa começa percebendo que a grande discussão que havia era o método tradicional de audiência, né? Que a criança falava na frente de todos. É daí que começa essa discussão e a implantação do depoimento especial no sul do Brasil. E cria-se uma sala específica com uma psicóloga com um ponto ou telefone ligado à sala de audiência, então separa a criança. Mas os conselhos, Conselho Federal e Regional de Psicologia e de Serviço Social, começaram a questionar a questão do sigilo, da ética, né? Porque um atendimento humanizado não prevê só uma boa técnica, prevê também a perspectiva ética, né? De como a gente vai ouvir esse sujeito, de fato, né? Por isso que o nome do documentário é Ouve. Ouve ou não ouve, né? Na verdade, o ouve, de ouvir, como é que a gente vai ouvir, escutar. E de haver, né? E a preocupação se houve ou não a violência, né? A gente vai falar mais ainda do seu documentário ao longo do programa, Silvia. Eu quero trazer aqui o livro da Andréa, que é O Não Me Toca Seu Boboca, que fala direto com as crianças, né, Andréa? Queria conhecer a sua motivação para escrever esse livro, assim, e como é que você percebe a reação das crianças com essa leitura? É muito grave isso tudo, né? Nós temos, como você começou dizendo, somos todos responsáveis pelas crianças, né? Artigo 227 da Constituição. Eu sou escritora, mas acabei me envolvendo com esses conhecimentos justamente em função desse livro. Eu fui voluntária em abrigo. Eu morava em Teresópolis, fui voluntária em um abrigo que recebia crianças vítimas de maus tratos e em risco social.
algumas dessas crianças também tinham sofrido violência sexual. E aquilo me dilacerava, realmente conviver e ver aquele olhar opaco daquelas crianças. Eu tenho falado muito sobre esse livro, porque realmente ele vem trazendo assim uma discussão. Você pergunta como é que as crianças reagem, como é que as famílias reagem, e é bem interessante, porque o que eu tenho recebido de famílias me mandando recados: puxa, que bom que você escreveu esse livro. É porque existe essa naturalização, né? E até por conta dessa naturalização, às vezes parece assim impensável falar disso dentro da própria família, que sabe levar à justiça, né? Eu quero agradecer a você, Bruno, em especial, por estar aqui com a gente hoje. É muito difícil realmente a gente conseguir que pessoas tragam um assunto, é tabu também na nossa sociedade, não à toa falar disso, né? E queria que você explicasse para a gente, contasse um pouco como é que foi a vivência que aconteceu dentro da sua família e para que caminhos vocês foram para tentar resolver isso da melhor forma possível, como é que vocês estão hoje? Abordar esse tema é muito complexo. É um tema muito delicado que a gente, quando fala, revive uma explosão de sentimentos ruins. É tirar força lá de dentro do interior para conseguir falar. Esse vídeo que vocês mostraram há pouco, conta um pouco, né? E a gente que viveu na carne isso, tenta fazer de tudo para esquecer. A gente tenta apagar lá dentro do cérebro essa situação para poder seguir a vida, sabe? A gente, no primeiro momento, ficou em pânico, ficou desesperado para poder tentar processar tudo o que estava acontecendo. Foi há 9 anos atrás, a gente dificilmente hoje fala disso. Foi num momento que eu estava saindo para trabalhar e meu filho e meu sobrinho, que moram comigo, estavam no anexo da minha casa, comigo num quarto, e a gente recebeu um tio, que é o irmão da minha mãe, era uma presença assídua na família, um cara engraçadíssimo, gente boa, sem indício nenhum do comportamento desse. Eu saí para trabalhar de madrugada, eu chegava no trabalho às 5 da manhã, então eu tinha o hábito de acordar às 3:30 da manhã para ir trabalhar. Quando às 7 da manhã, a minha irmã me liga desesperada, dizendo o que aconteceu. Eu saí do trabalho, vim para casa, em pânico, perdido, para tentar entender o que aconteceu. Mas aí a gente vai tentando ter calma, né? No momento de pânico, eu chamei as crianças, o que aconteceu? Aí eles foram relatando o que aconteceu. Isso tentando ter calma para poder perguntar. E eles falaram que aconteceu o ato libidinoso. E depois daí, por eu não estar mais no quarto, as crianças lá em casa são muito abertas, a gente fala muito de tudo desde muito cedo. Já se preocupando com esse tipo de situação, né, que a gente ouve por aí, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, isso aqui não pode deixar acontecer, isso aqui também não, esse caminho aqui é o certo, isso aqui, cuidado. Então, ele saiu no momento que começou a acontecer, ele tentou sair e já se despertou que, isso aqui é o que meus pais falam, que não pode acontecer. Então, ele insistiu na coisa e depois seguiu de ameaças, tentando confundir a cabecinha dele para, não foi nada disso, você tá louco? E começou, sabe, a oprimir naquele momento, a confundir a mente. Mas daí, eu cheguei em casa, conversei, perguntei duas, na maior calmaria, tentando ter o controle da situação para com eles. E daí a gente viveu um período infernal, posso dizer assim, como a atriz, né, que no caso representa a menina que foi abusada, fala ali, né, a minha família, ela usa o termo da família ruir, né? Isso realmente ruiu, destruiu uma boa parte da família, dividiu opiniões, isso criou feridas. O que eu faço? Eu queria, na minha mente, eu achava que ele deveria ser punido, indo preso, né? E eu não iria conseguir, porque ele foi embora, o ato aconteceu, mas eu não sei se eu estou errado, se eu tiver, vocês me corrijam. Eu acho que isso eu não conseguiria
colocá-lo na cadeia, né, na época. E a gente decidiu seguir adiante tentando esquecer, preenchendo a cabeça deles com outra coisa, fizeram um tratamento psicológico, eu também, para a gente conseguir... seguir a vida. Né? Seguir a vida e digerir, né? E um método que a gente adotou foi tentar esquecer, preenchendo a vida com outras coisas, com mais amor, que é uma prática diária que a gente sempre viveu, amizade, a gente sempre teve um meio muito amável. Suporte, né? E a gente se uniu cada vez mais para... Terapia, né, Bruno? Fiz um tempo. Falar a respeito é super importante, né? Agora, eu vou até deixar essa pergunta no ar, Silvia, porque eu, infelizmente, tenho que fazer um intervalo e, de certa forma, acho até bom para nós e quem está assistindo o programa darmos uma refletida sobre esse relato que é tão comum, né? Ele não é raro, infelizmente, né? Ele está escondido, muitas vezes, porque não chega na justiça ou não se quer falar a respeito, mas ele existe com bastante frequência. E na volta a gente retoma falando, comentando, trazendo aí os contrapontos de tudo isso que o Bruno trouxe para a gente. Então, no próximo bloco, a gente continua conversando sobre abuso sexual infantil e justiça. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre abuso sexual infantil e justiça. Comigo nessa conversa, a escritora Andréa Viviana Taubman, a psicóloga e diretora do documentário Ouve, Silvia Inês, e o radialista Bruno Teixeira. Silvia, eu quero trazer não só assim, uma reflexão sobre o que o Bruno trouxe para a gente, mas também uma fala da Andréa em que ela fala do olhar opaco da criança, né? A psicologia tem outros meios para além do falar, apesar do falar me parecer muito importante para se resolver internamente essa questão, para identificar esse abuso efetivamente, né? Como é que você trabalha com esse tema tão difícil? Isso é um tema bastante delicado, né? Porque não tem assim, características específicas, porque às vezes a criança ou o adulto trazem determinadas características corporais e está relacionado a outros fatores, né? Então, agora, é claro que alguns sinais você deve observar e por isso que precisa de tempo, sabe, para lidar com essa questão, porque envolve muita emoção, né? Como o Bruno e a personagem Nicole estava no Ouve, né? Tem que ter muito... Desculpa te interromper, é uma história que vocês trouxeram que é real, é um processo real. Que aconteceu, isso, né, o da Nicole? Só que ela é uma atriz, né? Por isso eu falo personagem. Mas tanto dela quanto do Miguel, que também aparece no filme. Então tem que tomar muito cuidado, porque você tem também falsas denúncias, você tem, né, implantação de memória. No caso de uma separação, por exemplo, é muito comum no Brasil, litigiosa. no meio de um processo de regulamentação de visita, a entrada de uma denúncia de violência sexual contra o filho, perpetrado pelo pai ali, né? Então, a cônjuge entra com essa denúncia e há muitas falsas denúncias também. Como você não tem sempre sinais físicos, provas físicas, né? Porque muitas às vezes, na maioria das vezes, talvez não, né? Às vezes, sexo oral, enfim, você não tem como. Então, é um tema muito delicado, porque você tem casos reais e geralmente é intrafamiliar, né? Já atendi meninas grávidas do pai, biológico, enfim. Mas você tem também no outro lado, né, na outra ponta. Então, é um tema que você tem que ter muito cuidado, porque para proteger as crianças, mas para também não condenar inocente. Então, às vezes, no afã da proteção, a gente pode passar o limite, né, e também impedir aí o direito humano daquele outro que está sendo acusado. É difícil, né? É um tema bastante delicado. Bem complexo, sentido, né? Andréa, no caso, o teu livro, ele foi baseado, como você disse, em casos como os do Bruno, né? E eu vi que você ficou extremamente emocionado ouvindo o relato do Bruno, porque nesse abrigo que você trabalhou, você via muitas situações como essa acontecendo, né? Na verdade, no abrigo, a gente entra em contato com situações extremas da infância. E eu sou mãe também. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu conseguiria falar sobre isso com meus filhos, porque eu acho que minha mãe também teve dificuldade para falar comigo. E existe aquela, né, como eu costumo dizer, o mito do não aceite nada de estranhos. É uma coisa que os pais falam habitualmente, não aceite nada de estranhos. E aí, ao longo da pesquisa, para escrever o Não Me Toca Seu Boboca, eu descubro que a maioria dos casos não são estranhos, são
conhecidos ou extremamente conhecidos, né? Então, toda essa construção do livro, e é claro que toda vez que eu ouço um relato, e desde que o livro saiu, são inúmeras pessoas que me procuram e dizem: isso aconteceu comigo e eu nunca contei para ninguém. Assim, uma das coisas que são mais cruéis são essa questão do ninguém, o abusador fala isso para a criança de vários modos, né? Ninguém vai acreditar no que você está falando. O medo, né? Ele impõe o medo ali, Eu né, vou matar Bruno? tua mãe, você vai virar picadinho, vai virar estrogonofe. Aí eu te pergunto o seguinte, Bruno, duas questões aí que me parecem importantes e inevitáveis, né? Uma é a questão do medo, que é imposto ali para a criança, na maioria das vezes, da ameaça, né? E outra, essa desconfiança, a criança fantasia. E aí, poxa, eu conheço o meu parente próximo, meu irmão, meu tio, meu primo, há tanto tempo, imagina se ele ia fazer isso. Como é que ficou claro para vocês essa confiança no que estava sendo dito, que não era uma fantasia, né? E que medo, o que esse possível medo trouxe para os meninos hoje? Como é que eles estão? Foi quando o meu filho, que estava no quarto do lado, ouviu e ele começou a gritar: olha, isso não existe, isso não está acontecendo, você está inventando. E eles ficaram ali reféns por uma hora e meia, mais ou menos. Meu filho conseguiu escapulir e ir até o quarto da minha irmã. Essa foi a deixa que a gente teve para poder entender tudo o que estava realmente acontecendo. E o efeito colateral disso, gente, é devastador. Eu fui até ao encontro dele e o pressionei, o agredi fisicamente. Fiz ele falar, porque eu precisava disso. Eu não estava acreditando ainda, não estava querendo acreditar. O agredi, respondi judicialmente pela agressão que cometi. E até então eu tento viver em conformidade com isso. E ele falou e depois desfalou, sabe? E daí a gente fez acompanhamento e tal, e realmente, de fato, aconteceu. Pelo menos essa dúvida não ficou, né, Bruno? Agora, não ficou. É importante o acompanhamento, sabe? Eu acho que o mais importante é cuidar das pessoas, né? E assim, então antes, porque quando fala, o Bruno, a gente vê, né? Revive a situação, né? É um tipo de revitimização da situação. Então é muito importante que o psicólogo ele esteja no papel de acolhimento. Né, porque eu acho que a produção da prova são outros profissionais que estão envolvidos nisso. Parece que é um pouco o que está em discussão ali, né? A justiça, o operador de direito, ele quer saber se houve ou não. A prova, né? Dúvida. E o psicólogo quer proteger, não que o outro lado não queira proteger a criança, mas sim, qual é o caminho, Silvia? Como é que se pode chegar à prova de forma menos traumática e mais assertiva? Não, então, a justiça o que quer realmente é construir esse espaço, né, que seja acolhedor para a criança poder falar. Só que a grande discussão, acho que a gente precisa pensar mais sobre isso. No Canadá, por exemplo, o psicólogo ele entra como apoio. Né? O trabalho lá, vamos dizer, o depoimento especial deles, o psicólogo não está ali para buscar a prova e a extração da verdade pela fala da criança, está ali para sustentar, dar o apoio, para estar ao lado da pessoa que viveu aquilo, né? Ou que quer falar sobre alguma vivência, algum tipo de violência, ou está passando por aquela situação. Então, o papel do psicólogo de apoio é diferente do papel que é intermediário, que vai estar ali como um instrumento para a criança falar sobre o que aconteceu. E eu acho também que a gente precisa ouvir a família também, acolher a família que está passando por isso, a família é atravessada por essa situação, né? E o suposto autor também, né? Eu acho que a gente não deveria tratar violências ou supostas violências com violência, né? Então, acho que isso é uma tomada de decisão. Você está falando, me tira uma dúvida, uma opinião sua. Para a família, a complexidade é você ir ao profissional, você ficar mexendo naquela ferida, vai ser ruim para a criança que ela não vai esquecer. Entendo, respeito e apoio o trabalho psicológico que tem que ter, mas isso deixava a gente... Falar ou não falar a respeito do tratamento, porque Silvia? A intenção é que eles esqueçam, que a vítima esqueça. Essa pergunta do Bruno é muito interessante, porque, por exemplo, o depoimento especial, ele grava, ele faz uma gravação, fica para sempre anexado ao processo, né, aos autos. Aí, e você imagina, para você ressignificar acontecimentos na sua vida, para você até poder esquecer, né, como você está falando, ou
falando melhor, dar novos sentidos, né? Encaminhar esse acontecimento, talvez a gravação não ajude, né? Porque a gravação te faz lembrar, acessar aquele acontecimento. É como tudo na vida, né? Qualquer coisa amorosa, de trabalho, que você passe, você só consegue passar aí adiante porque você deu novos sentidos para aquilo, né? Porque, de alguma forma, como ele está querendo dizer, ele esqueceu de alguma forma. Né? Ele canalizou aquilo, sublimou, fez alguma coisa com aquilo. Quando você fixa e grava, aquilo não tem jeito de alteração e te remete sempre àquela situação. Né? Então, a gente precisa mudar profundamente ainda Eu acho essa discussão. por isso que essa discussão é importante. Está só começando essa discussão, né? A lei foi autorizada sem o debate público, que é importante a gente retomar, mesmo com a lei existente, para pensar como, de fato, a gente vai ouvir, por isso que o nome do filme é Ouve, né? Para ver como é que a gente vai acolher essas pessoas. Como ele disse, é chato, é incômodo estar falando, né? Toda hora. E é um tipo de revitimização, você revive. Então, esse cuidado de quantas vezes, onde você vai ouvir, né? Quais os órgãos de que forma, do né? sistema de garantia de direitos está preparado, de fato, para escutar. E quando chegar a delegacia, o conselho tutelar, como isso vai ser encaminhado? Só começamos essa conversa, gente. Nós vamos ter outras oportunidades, com certeza, aqui no canal. Esse tema é sempre bem-vindo, infelizmente, né? Porque tem que ser discutido. Está no YouTube, tá? Só para... O documentário Ouve, com H de haver, interrogação no final, está no YouTube disponível, grande serviço para a sociedade. E quem quiser saber mais do livro também, tem meu site, tem Instagram, tem um monte de entrevistas. Gente, muito obrigada mesmo. Bruno, obrigada em especial a você por ter trazido essa história para a gente refletir aqui. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. E vamos todos assumir a responsabilidade pelas nossas crianças. Esse programa já está disponível na nossa página, no Facebook e no site do canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!